É impossível entender uma tragédia sem sentido como essa, mas faremos tudo o que pudermos para buscar justiça por essas crianças. Mulher do Texas é acusada de matar a tiros os próprios filhos em um ato de violência. Agora, 2 das 4 vítimas sobreviveram. Elas se recuperam enquanto a mãe segue presa, sob fiança de 14 milhões de dólares. Com o avanço da investigação sobre Oneida Romulus, surgem detalhes cada vez mais estranhos sobre o que ocorria em sua casa. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Como eu disse, neste momento isso ainda está em andamento. No entanto, o mais importante é que nossa equipe está trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso desde que surgiu, não é? Então eu posso te garantir, estamos investigando isso e há muitas coisas que não podem ser divulgadas neste momento. Autoridades de 2 condados do Texas investigam por que uma mãe teria atirado nos 4 filhos dentro de um carro, matando o mais velho, de 13 anos, e a mais nova, de 3. Autoridades do condado de Brazoria informam que Oneida Romulus, de 31 anos, ligou para o 911. Foi pouco antes das 5 da manhã de sábado, 4 de outubro, em uma loja OASIS, em Angleton. De acordo com uma queixa criminal, que foi posteriormente apresentada contra Romulus, abre aspas, o declarante soube pelo despacho do condado de Brazoria que uma mulher negra identificada como Oneida Romulus havia atirado em seus 4 filhos menores e estava atualmente localizada na loja de conveniência. A queixa detalha a cena vista pelo investigador no posto, onde um carro branco estava parado na bomba com o motor ligado, certo? Abre aspas, um lençol branco cobria o corpo de uma criança deitada no chão atrás do veículo. O declarante viu outro lençol branco cobrindo um corpo ao lado do passageiro, entre o carro e a bomba de combustível. O declarante relatou que o corpo estava com o tronco pendurado para fora da porta dianteira do passageiro, pernas dentro do veículo e cabeça no chão. É absolutamente horrível. Em coletiva, autoridades disseram que acreditam que o tiroteio ocorreu dentro do carro, mas não sabem ou não está claro onde o veículo estava no momento. De acordo com o investigador, o dono da loja chegou e deixou o delegado assistir às imagens das câmeras de segurança. O investigador escreveu que eles conseguiram ver uma mulher, que acreditam ser Rômulo, sair do carro branco e caminhar até a bomba de gasolina. Aparentemente, parecia que ela estava falando ao telefone naquele momento. Então, possivelmente já estava ao telefone com o 911, mas não há certeza absoluta. Após abastecer, ela caminhou até o lado do motorista, olhou pela janela traseira e voltou ao banco do motorista. Agora, os primeiros policiais que chegaram à cena tentaram conversar com Rômulo, mas, quando ela começou a se afastar deles e do carro, foi aí que eles a detiveram. Foi então que eles perceberam que havia um homem caído no banco do passageiro da frente. Mais tarde, ele foi identificado como Acário, de 13 anos. Tentaram socorrê-lo, mas ele já estava morto. Ele morreu por tiros. E foi então que eles viram que havia outras 3 crianças no banco de trás, também com ferimentos de bala. Apesar dos esforços, a Mora, de 3 anos, também foi declarada morta. As outras, de 8 e 9 anos, foram levadas de helicóptero ao hospital. Documentos judiciais apontam que várias armas foram achadas com Rômulo, sem detalhar se estavam com ela ou no carro. Segundo a denúncia, os delegados já haviam lido os direitos de Rômulo. O investigador tentou conversar com ela para saber o que ocorreu, mas afirmou que ela não fazia nenhum sentido. E nesse momento, ela foi levada para a cadeia. Quando o investigador voltou para a delegacia do xerife, Rômulo foi escoltado até uma sala de interrogatório. Na denúncia, disseram que ela parecia paranoica, recusava-se a sentar e olhava para a porta da sala de interrogatório. O investigador conquistou sua confiança e pôde fazer perguntas. Segundo a denúncia, o declarante perguntou a Oneida Romulus por que ela ligou para o 911, mas ela disse que não podia comentar. O declarante perguntou por que ela ligou para o 911 e ela respondeu: em vez de eles fazerem isso comigo, eu vou fazer isso com eles. O declarante perguntou ainda: fazer o quê? Oneida Romulus respondeu: matar todos eles. Em um certo momento, quando Romulus estava sendo questionada,
Ela supostamente disse que não ligou para o 911. Ela ligou, abre aspas, para o diabo. O declarante continuou a entrevista e perguntou a Oninda Romulus se ela tinha filhos. Ela afirmou. O declarante também perguntou quantos filhos ela tem. Oninda Romulus disse ter 4 filhos, citando seus nomes e idades. O declarante perguntou a Oninda Romulus onde estavam seus filhos e ela afirmou que eles estavam com, abre aspas, o diabo. O declarante perguntou o significado da afirmação e Oninda Romulus disse que eles estão mortos. O declarante perguntou a Oninda Romulus o significado da frase "eles estão mortos". E ela afirmou, porque você não pode me levar sem que eu leve você. Oninda Romulus afirmou ainda que seus filhos estavam mortos para ela. Então as autoridades a acusaram de 2 acusações de homicídio, 2 acusações de agressão agravada com arma letal, e ela foi detida sob fiança de $14 milhões. A casa de Romulus era em Porter, Texas, no condado de Montgomery. Isso fica a mais de 60 milhas do local da prisão dela. Obtivemos os mandados de busca emitidos pelos investigadores do condado de Montgomery. E vou te dizer, eles fornecem mais informações sobre ela que precisamos discutir. Tudo bem, antes de começarmos, dou as boas-vindas ao novo convidado do Sidebar. Dr. T. Anansi Wilson, renomado estudioso jurídico, comentarista, formado em Direito pela Universidade Howard e doutor pela Universidade do Texas, em Austin, especialista em questões criminais complexas. Obrigado por dedicar seu tempo e bem-vindo ao Sidebar. É um prazer tê-lo aqui. Sim, obrigado por me receber. É ótimo estar aqui. Sim, é um caso difícil. As informações que temos até agora são assustadoras. É realmente chocante. Uma cena para a polícia responder. Você tem 4 crianças, ferimentos horríveis, 2 já mortas, 2 que poderiam morrer se não recebessem ajuda imediata. Qual é a sua reação inicial ao ver isso? E o que você diz para as pessoas? Qual é a prioridade número 1 ao responder a uma cena como essa? Sabe, a minha primeira reação foi, meu Deus, as crianças. Eu olhei a transcrição e depois pude ver um pouco do vídeo, acho, da cena. Fico pensando em que estado mental alguém precisa estar para supostamente fazer isso com as crianças, depois sair, dirigir até um posto de gasolina falando ao telefone e começar a abastecer o carro. Enquanto algumas crianças estão à beira da morte. Mas quanto a preservar a cena do crime para a polícia, autoridades e até advogado de defesa. Primeiro, verifique o carro e veja se há sobreviventes. Podemos chamar um perito médico para analisar a cena? Como fazemos para essa mulher falar se ela falar? Ela já recebeu os direitos de Miranda? Vamos poder usar o que ela está nos dizendo, primeiro para preservar a cena do crime para uma acusação e talvez para uma defesa, mas também garantindo que possamos chegar até as feridas e entender o que aconteceu com essas crianças? Pelo depoimento, não fica claro se as crianças foram baleadas ou se estão vivas ou mortas. Essas seriam minhas prioridades iniciais. Você mencionou saúde mental. O investigador disse, pelo menos 2 vezes neste depoimento, que Rômulo, abre aspas, não estava fazendo sentido, estava agindo de forma paranoica. Ao ler algo assim, o que você pensa? Bem, quero dizer, há muito mais que precisa ser feito. Como advogado de defesa criminal, meu primeiro pensamento é: ela estará apta para ser julgada futuramente, certo? Essa decisão é tomada quando nos preparamos para o julgamento, não na cena do crime. Naquela cena do crime, ela só fala coisas sem sentido. Está fingindo, precisa de apoio em saúde mental. Muitas vezes você encontrará pessoas apenas em choque. E eu não consigo imaginar, sabe, supostamente atirar ou até mesmo ser acusado de atirar em 4 dos meus filhos, matando 2 deles, que eu não estaria em choque, que eu não estaria dizendo alguma coisa, certo, para um policial, para mim mesmo, para Deus, para quem quer que eu acredite, para minha família. Também quero saber com quem ela falou ao telefone após ligar para as polícias. Isso me interessa. Mas naquele momento queremos que ela passe por uma avaliação, pois pode estar te levando a um beco sem saída, ou dizendo algo que não ajude na investigação da cena do crime ou se há outras crianças, o que pode ser descoberto depois. Enquanto lia, pensei em 2 coisas. Primeiro, a ideia de supostamente atirar nos próprios filhos, algo deve haver aí. Primeiro pensei, será que ela estava mesmo ao telefone com alguém? Se for delírio, será que falava com alguém mesmo? Vamos deixar assim. Pelo que entendo, no Texas,
Sei que essa defesa é muito difícil. Eu sei que isso nem sempre se aplica, mas quando você está lidando com uma situação como essa, eu imediatamente fui pesquisar. O Texas tem a defesa por insanidade. Se você se refere à compreensão da gravidade dos próprios atos, e mesmo sem todos os detalhes, isso pode ser considerado por um advogado de defesa em um crime tão hediondo? E pode ser difícil para um júri aceitar como, em nome de Deus, alguém poderia atirar em crianças assim. Tem que haver algo de errado. Isso mesmo. Acho que em situações assim você sempre considera toda a defesa, certo? Só para lembrar, no momento só temos as declarações da polícia, ou seja, apenas o lado deles da história. Ainda não ouvimos o lado dela. Quando eu dava aula de direito, dizia aos alunos: ao lerem uma declaração, relatório de crime ou queixa, lembrem-se que esse é o pior cenário para o cliente. Isso é se todas as piores coisas forem verdade. É isso que estamos lendo agora. Então, como advogado de defesa, é claro que você vai querer considerar a defesa por insanidade. E não é a melhor defesa que você pode ter. Não é a que você quer usar. Isso não é um passe livre para sair da prisão. Usar isso não garante que você não será punido. Em muitos casos, especialmente no Texas, é diferente. Preciso analisar melhor. Faz tempo que não vou lá, mas em geral significa no país que você será detido ou encarcerado. Vamos dizer detido, não encarcerado. Talvez seja melhor até você recuperar a sanidade. A punição pode mudar depois. Não é como se você tivesse defesa por insanidade e agora estivesse em casa sob medicação ou liberdade condicional supervisionada. Não, você ainda ficará afastado da sociedade, certo? Então precisamos pensar nisso. Mas, novamente, a defesa por insanidade questiona se, mais uma vez, eles eram capazes de compreender a ilicitude do ato no momento? Não sabemos disso, certo? Mas eles entendem que é crime o que fazem? Precisamos pensar nisso. Ela poderia dizer que o diabo a fez agir assim. Isso pode não atender ao padrão de insanidade no Texas, tornando difícil sustentar essa defesa. E se eu sou o advogado de defesa nesse caso, vou procurar outras coisas. Alguém mais atirou nessas crianças, certo? Ela estava sob influência de alguma coisa. Ela foi drogada ilegalmente por outra pessoa? Tem algum medicamento no organismo dela? Podemos conversar rapidamente antes de seguir? É padrão testar o sangue dela para álcool, drogas ou toxinas? E se eles não fizeram isso, se a polícia não fez, isso é algo que o advogado de defesa poderia levantar como uma possível questão mais tarde? Se eles não fizeram? Sim. Ok. Quero dizer, isso é algo que eu mencionaria. Quero dizer, geralmente casos como esse, e em qualquer caso, especialmente no Texas, onde eles adoram testar seu sangue para qualquer coisa, eles provavelmente vão fazer esses testes principalmente por uma questão de responsabilidade para a cadeia também, porque agora você trouxe essa pessoa que claramente está agindo de forma delirante, andando em círculos, falando com alguém que não está lá, falando com o diabo, dizendo que os filhos dela estão com o diabo porque ela não vai deixar que eles atirem dali. Tem algo errado aqui. Você passará por uma avaliação médica, que decidirá os exames necessários para o melhor tratamento. Se você for responsável pela cadeia ou xerife no Texas, também precisa saber se essa pessoa deve ficar sob observação de risco de suicídio. Eu não quero essa responsabilidade na minha cadeia sem que uma equipe médica realmente avalie o que está acontecendo com ela mentalmente, o que está acontecendo com ela psicologicamente, o que está acontecendo com a fisiologia dela, com a biologia dela aqui. Ela está sob efeito de algo? Essas avaliações são importantes e, como defesa, você vai querer essa informação. Se eles não tiverem isso, melhor ainda, pois você pode criar mais dúvida razoável. Às vezes é bom que não tenham feito os testes. Ótimo ponto. Vamos falar sobre isso, Dr. Wilson. Quero saber sua opinião sobre Rômulo nas redes sociais. Certo, então nós investigamos a página dela no Instagram, enquanto algumas mães, você sabe, podem estar compartilhando fotos e vídeos dos marcos dos filhos ou daqueles momentos realmente especiais e preciosos. A página dela quase não tem publicações que mostram os filhos. Muitas fotos e vídeos dela mostram um estilo de vida festivo, exibindo dinheiro e compras de luxo. O que vemos online nem sempre é verdade, independentemente de quem seja. Vemos esse exemplo, aliás, na aparente postura de Rômulo com os filhos dela. É uma viagem que eles fizeram para Cancún nas férias de primavera deste ano. E uma foto de uma bebida com a legenda: tive que tomar assim que desci do voo, porque essas crianças não valem nada. Depois, há um vídeo, aparentemente da mesma viagem, que mostra Rômulo levando um grupo de crianças a uma área com piscina. Ela fala mais com eles enquanto descem a escada. E a legenda do vídeo diz: muito necessário, emoji sorridente com corações.
Se que se dane essas crianças fosse alguém, emoji de mão no rosto. Sim, eu vou me divertir pra caramba com todos nós. Tchau. A Karel foi buscar seus maiôs. Meu maiô? Sim. Por quê? Por quê? Porque você vai nadar. Olha, você vai se divertir. Sim. Vamos, todo mundo já tá lá dentro. E um dos últimos vídeos postados antes dessa tragédia tem a legenda: Mamãe também precisa viver. Dr. Wilson, isso é importante para o caso? Isso é algo que investigadores, promotores, talvez advogados de defesa vão analisar e usar. Os promotores podem tentar usar isso, certo? Provavelmente vão torcer para que o júri já tenha visto as imagens. Esperam divulgação pela imprensa, mas não vejo relevância direta para o Estado. Se surgirem novas informações, acusações de abuso infantil ou ligadas a esses eventos ou fotos com data e hora registradas, isso pode ser relevante. Essas declarações foram feitas fora do tribunal e não parecem relacionadas à qualidade dela como mãe. Quero dizer, essas são coisas que, sabe, eu tenho muitos amigos que são mães solteiras e muitas delas deixam o Instagram inteiro sem fotos dos filhos, certo? Esse é o sonho delas, elas amam os filhos, mas cuidar sozinhas é muito estressante. E o Instagram é sobre elas, sobre se valorizarem e poderem parecer glamurosas e ter aquele momento de mulher solteira e sexy, certo? Esse tipo de declaração, que se dane essas crianças, é bem comum entre pessoas da minha idade, certo? É meio que essa noção de que você também tem o direito de ser um ser humano. Mas isso pode ser mal interpretado ou pode ser uma crença realmente profunda de que, não, eu não dou a mínima para meus filhos. Eu realmente queria que eles estivessem mortos, eu realmente sinto ressentimento em relação a eles. Então, quero dizer, precisamos ser capazes de ligar essas declarações a pelo menos um padrão de eventos que as fundamentem e dizer que esse é realmente o sentimento profundo dela e não apenas momentos de boatos ou rumores fora de contexto. Certo, associei isso à intenção de matar. Comentei que as postagens de Rômulo exibiam itens caros, como bolsas, óculos de sol e dinheiro. Os mandados de busca emitidos pelos delegados do condado de Montgomery sugerem como ela pode ter conseguido esse dinheiro. Os mandados trazem uma foto em preto e branco de uma casa de tijolos na Spear Valley Lane, em Porter, Texas, e além de solicitar que fotos e vídeos do interior e exterior da casa fossem colocados como evidência, os mandados listam itens que os delegados queriam encontrar lá dentro. Inclui todos os eletrônicos que armazenam dados, como DVRs, celulares, tablets, computadores, cartões SIM, discos rígidos, equipamentos para imprimir, copiar, escanear, produzir ou alterar itens em papel, e itens com informações de identificação para qualquer fim. Vamos explicar o motivo em breve. Dr. Wilson, em casos assim, quando alguém é acusado de crimes graves, quais os limites para o que os investigadores podem buscar com mandados? O que o senhor acha que está acontecendo aqui? Bem, vou te dizer uma coisa. Quando olho para um caso de assassinato, geralmente não penso que vou encontrar um grande mestre do crime ou fraude, certo? Então, geralmente, são tipos de pessoas completamente diferentes que cometem esses dois crimes, a menos que a pessoa que foi assassinada também esteja envolvida nesse tipo de atividade fraudulenta ou de golpes. Ao criar um mandado de busca, você procura evidências relacionadas ao crime que acredita ter ocorrido, certo? Há diferentes tipos de mandados. Você pode obter um se acreditar que um crime está ocorrendo. Você pode conseguir um mandado porque acredita que um crime já aconteceu e que esse tipo de evidência pode desaparecer, ser danificada, pode se perder porque pode ser algo biodegradável. Não sabemos, certo? Mas é preciso listar no mandado com especificidade o que espera encontrar. Isso mostra que, ao buscarem certos itens, eles já receberam alguma informação ou pista sobre eles de outra fonte. Por que o que isso tem a ver com atirar em 4 crianças? Essa é uma conexão estranha e distante. Isso mostra que os policiais já suspeitavam de outras coisas. Fico curioso sobre o que ela falou na entrevista.
sabe? O que foi encontrado no carro, na bolsa dela, com ela, no celular dela, talvez, se ela não estivesse acompanhada por um advogado e fosse ingênua o suficiente para entregar o celular para a polícia. De onde surgiu essa suspeita para a polícia? Para mim, está claro que essa mulher, além de supostamente matar os filhos, é uma criminosa e empresária muito inteligente. Se ela conseguiu fazer tudo isso, obter todas essas informações, ter tanto dinheiro, eu imagino o que ela poderia ter feito se tivesse feito as coisas do jeito certo, feito um Master of Business Administration, ido para a escola, começado o próprio negócio e realmente conseguido sustentar os filhos. Fico pensando o que há por trás disso e como ela chegou a isso. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque devemos observar que os mandados de busca também indicam que havia um cachorro que foi, entre aspas, abandonado na residência e que agora está sob os cuidados do controle de animais. Os mandados mostram que os policiais estavam preocupados com uma pessoa possivelmente na casa, pois afirmam que, ao chegarem a Spear Valley Lane, o filho mais velho de Rômulo, um adolescente de 17 anos, não foi localizado, já que não estava no veículo com as outras 4 vítimas. Então, eventualmente, os policiais arrombaram a porta dessa casa. Eles queriam olhar dentro, descobrir se esse adolescente de 17 anos estava lá dentro. E se estivesse, ela estava bem? Ninguém foi encontrado. Eu quero falar sobre alguns dos itens que foram encontrados dentro daquela casa. A papelada afirma que na busca inicial, investigadores acharam provas de um esquema de fraude, de identidade em larga escala. Ok, então era sobre isso. Abre aspas, observei muitos cartões de seguridade social e outros documentos com dados de identificação de várias pessoas. Isso inclui cartões de seguridade social, cheques do Tesouro dos Estados Unidos da América endereçados a este local com nomes diferentes nos cheques. Documentos de identificação falsificados estavam em diferentes fases de produção, com nomes, estados e fotos variados. Acredita-se que esses itens estejam ligados a crimes, mas estão fora do escopo do mandado inicial para os residentes. Cartões de identificação mostravam fotos de Oninda Rômulus com nomes variados. Esses itens foram encontrados em um escritório dentro da casa que também continha várias etiquetas de envio, telefones, computadores, laptops, impressoras e outros dispositivos. No geral, os investigadores reuniram muitas possíveis evidências. A Fox, 26, Houston, informa que documentos judiciais listam itens como 31 cartões de seguro social, 33 carteiras de identidade, 15 cartões de crédito e 15 talões de cheques em branco. Dr. Wilson, voltando ao senhor, caso tudo isso seja verdade, o senhor já comentou como eles podem ter conseguido isso. Isso agora vai ser um caso separado? Eles vão separar os assassinatos de uma possível fraude financeira? Deve ser parecido, mas com outras acusações, certo? E como você sabe, quando se tem um mandado, é preciso listar as coisas específicas que você está procurando. No direito penal, usamos a palavra com especificidade, certo? Não se pode simplesmente sair em uma pescaria. Mas a regra também é a seguinte: se você entra em uma casa e vê evidências de outro crime, não precisa ser um escritório em casa, pode ser onde quer que o mandado permita. E você vê evidências de outro crime que está, como chamamos, à vista, está liberado, certo? Então eles entraram naquele escritório dentro desse prédio ou casa, seja o que for, procurando por esse jovem. E eles viram todas essas evidências de outro crime. Então, nesse caso, está liberado. Mas sim, isso vai fazer parte do mesmo caso. E isso vai ser difícil para um advogado, porque muitos de nós somos especializados. Então, talvez você seja especializado em casos de assassinato. Agora você tem, talvez, eu nem sei que tipos de fraude estão acontecendo aqui. Eu não me sentiria preparado, certo, necessariamente para assumir um caso de fraude, mas me sentiria mais confortável com um caso de assassinato. E claro, algumas pessoas são os melhores atletas e simplesmente dizem, olha, dúvida razoável, dúvida razoável. Provavelmente será o mesmo caso, talvez com advogados diferentes, se ela puder pagar. Ou talvez o serviço de defensor público dela tenha uma equipe muito qualificada. Esse é um ótimo ponto. Os mandados de busca também mostram que havia um Tesla com placa da Geórgia na entrada da casa quando as equipes chegaram. Registros de antecedentes indicam que Rômulo já morou na Geórgia. Segundo investigadores, uma câmera do outro lado da rua registrou várias pessoas saindo da casa pouco após 2h30 da manhã, no sábado, 4 de outubro, com alguns dos indivíduos sendo, aspas, de pequena estatura, compatíveis com crianças. Eles entraram em um carro ao lado do Tesla e saíram.
O mandado pediu acesso ao sistema de câmeras e armazenamento do Tesla para identificar quem saiu da casa naquela noite. O investigador, que forneceu detalhes para o mandado, observou que pode levar vários dias, talvez até semanas, para reunir essa quantidade de evidências eletrônicas. Dr. Wilson, nós falamos sobre evidências eletrônicas o tempo todo, sobre como, talvez nos dias de hoje, pode ser muito mais difícil para alguém esconder uma atividade criminosa ou escapar de um crime. Quero dizer, um Tesla, por si só, é quase como um computador. É uma máquina operacional bem diferente, inclusive na forma de armazenar informações. Tenho curiosidade sobre o que esperar das evidências eletrônicas. Os Teslas são bem únicos. Tenho um Kia veículo elétrico, 9, e adoro pelos ótimos recursos de segurança e várias câmeras. Tive um amigo que acho que teve seu Tesla recentemente. Alguém tentou roubar e apareceu na câmera, já que o Tesla ainda gravava, certo? Quando essas coisas funcionam como dispositivos de vigilância, surge um problema. Claro, obter intimações para dispositivos eletrônicos como o Tesla pode ser tão difícil quanto para um celular. Então você precisa conseguir essa intimação para a empresa Tesla? Existem certos métodos de criptografia que você pode usar para criptografar seus dados no seu Tesla? Como você realmente entra no carro? Tem muitas perguntas aí. Muitas vezes, essas empresas não fornecem dados, mesmo havendo um assassino ou estuprador à solta, pois defendem sua imagem de proteção à privacidade. E eles estão vendendo a ideia de privacidade e conveniência. Então, se alguém como a Tesla, já vimos isso com a Apple no passado, com o FBI, simplesmente entrega os dados, simplesmente entrega a vigilância sem nenhum tipo de luta real, isso desvaloriza, aos olhos de muitos consumidores, a experiência e o produto que eles estão comprando. Parece que nem existe mais o chamado direito à privacidade, seja em casa, no carro ou em qualquer lugar. Sabemos que, com o veículo, seu direito à privacidade é reduzido. Então, acho que há muitas questões aí, não necessariamente só com a parte legal da intimação e de obter essa informação, mas também com a batalha com a empresa, que está olhando para o seu lucro, sua marca, sua reputação. Que bom que você mencionou, pois discutimos o Chat Generative Pre-trained Transformer, como o que se coloca nele pode ser usado em casos criminais, o avanço da tecnologia e questões de privacidade. Mas vou mencionar isso. A outra reviravolta estranha nesse caso. Os delegados evitaram comentar sobre a custódia dos filhos de Rômulo em coletiva, mas a própria Rômulo falou sobre isso em um episódio do Tribunal de Paternidade. Sim, então, de acordo com o Daily Mail, a questão de quem era o pai de uma criança de 18 meses foi levantada em um episódio de 2013. Ainda não se sabe se a criança era uma das vítimas. Eu diria que as idades batem para que seja o Acário, de 13 anos. Sobre o passado de Rômulo, a Fox 26 Houston informou que o departamento do xerife do condado de Fayette, na Geórgia, confirmou sua prisão em 2022, acusado de contravenção por dirigir sob efeito de drogas, não manter a faixa e posse de menos de 1 onça de maconha. A imprensa informa que ela se declarou culpada por dirigir sob efeito de drogas e as outras 2 acusações foram retiradas pela promotoria. Dr. Wilson, antes de encerrar, isso pode afetar o caso? Fatos anteriores ou históricos devem ser considerados nesta investigação ou no possível processo judicial? Bem, eu acho que não necessariamente a posse de maconha ou, dirigir sob influência de maconha. Sem ofensa aos amigos de Atlanta, mas acho que é fácil encontrar alguém dirigindo sob efeito de maconha lá. Mas em termos de, aquele programa de televisão é realmente interessante pra mim, porque me faz pensar, essa pessoa junto com o Instagram é alguém que estava buscando notoriedade? Essa pessoa quer virar uma personalidade de reality show? Esses programas de tribunal de paternidade na televisão existem só para mostrar nomes e são em grande parte fabricados. Então eu fico me perguntando, será que ela está tentando criar uma imagem maior que a vida para si mesma, tanto com isso quanto com essa questão dos impostos? Esse é o motivo? Será que é por isso que ela precisa se livrar das crianças potencialmente para poder ficar sozinha, ser uma celebridade, viver a melhor vida possível? Quero dizer, isso é algo a se investigar. Não é algo certo, não é uma prova, mas é um tema, certo? É algo para se manter em mente, mas sim, a maconha, eu não me preocuparia tanto com isso. Isso não tem muita ligação com outras coisas, exceto ser mãe solteira, tentar aliviar o estresse e tomar decisões ruins.
Mas eu me perguntaria qual o motivo aqui. Essa ligação com Instagram, bolsas, dinheiro, programas de televisão e talvez Atlanta mostra um desejo de se livrar dessas crianças, ter perfil de celebridade, viver outra vida, não é? É. E voltando para o aspecto humano disso, vamos encerrar com esse ponto. É tão trágico, é tão triste, porque você pensa no que vai acontecer com as duas crianças sobreviventes, certo? Que se espera que se recuperem. Ainda não se sabe quem ficará com a guarda delas após a alta hospitalar. Segundo a Fox 26, Houston, Melissa Lanford, porta-voz do Departamento de Serviços Familiares e de Proteção do Texas, disse que os serviços de proteção à criança investigam o caso, priorizando a segurança das crianças sobreviventes. A senhorita Rômulo já teve contato com o CPS em outra ocasião. Os detalhes são confidenciais, mas serão divulgados em relatório público de fatalidade infantil após a conclusão da investigação. Dr. Wilson, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por explicar as complexidades jurídicas desse caso complicado, triste e perturbador. Espero vê-lo novamente no Sidebar. Sim, muito obrigado. Só vou dizer mais uma coisa. Toni Morrison foi questionada sobre sobrevivência e ela disse, sabe, às vezes a gente não sobrevive por inteiro. Só sobrevivemos em parte e temo pelas crianças, pelas partes delas que resistem. Obrigado por me receber. Essa foi uma conversa ótima, mas também muito séria e triste. É tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma de podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.